Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da verdade, da firmeza, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos em nosso último vídeo de estudo da criação feita por Deus que, enquanto o quarto filho do patriarca Israel, chamado de Judá, se destacava na frente dos seus irmãos na terra de Canaã, tomando a liderança da família e já constituindo sua própria família, separada de seus pais lá na terra de Adulão, José, que foi vendido como escravo, se encontra lá no Egito e se destacava por permanecer fiel ao seu Deus, mesmo no meio de um povo idólatra e pagão, como eram os egípcios na grande capital chamada Mênfis. Vimos e aprendemos com José que ele tinha tudo para abandonar o Deus de Israel, seu pai, com apenas 17 anos, porque ele foi condenado por ser correto e fazer as coisas da maneira que Deus quer. Qualquer um se revoltaria com isso, mas José não. Primeiro, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Segundo, foi revendido como escravo no grande mercado de escravos dos egípcios para Potifar, capitão da guarda de Faraó. Terceiro, foi enganado e acusado pela esposa de Potifar de tentativa de estupro, sendo ele completamente inocente. Quarto, foi condenado à prisão por Potifar por um crime que ele nunca cometeu e que o próprio Potifar sabia que ele não tinha cometido. Sexto, José agora está longe da sua terra Canaã, longe de seus pais, família, longe de seus irmãos, longe de seu rebanho, riquezas, está completamente sozinho numa terra estranha, idólatra e contrária ao Deus de Israel, que é o seu Deus, que ele e seu pai adorava e servia. Ele tem apenas 17 anos, está dentro da masmorra da prisão de Faraó com acusação de tentativa de estupro contra a esposa do chefe da guarda pessoal do próprio Faraó. Exatamente porque não cometeu todas essas coisas, tudo isso junto, irmãos, somados, para quem tentou fazer as coisas como Deus pediu a ele, e todas as coisas de mal acontecem, quer dizer, fazendo as coisas como Deus quer, e todo este mal acontecendo com ele, tudo isso junto forma um ingrediente perfeito para um homem se revoltar contra tudo e contra todos em sua vida. José tinha tudo para abandonar a Deus e fazer o que ele quiser. Mas o que é que José escolhe? Ele prefere ser fiel a Deus, independente de ser inocente ou não. Questão: ser inocente ou não, está certo ou não, ele escolhe sempre ser fiel a Deus. Enfrentou a escravidão, enfrentou a mulher de Potifar, enfrentou o próprio Potifar, enfrentou e encarou a prisão novamente, por mais uma vez agir corretamente. Para muitos irmãos, tudo isso que aconteceu era um indício mais do que suficiente para dizer que não valia a pena ser fiel a Deus. Ele desiste logo, desistem do caminho de seguir Jesus e o Evangelho. Sabem por quê? Porque sofrem e eles não querem sofrer, eles querem que o céu seja aqui. Agora, nesse mundo amaldiçoado e condenado, onde quem governa e controla toda a sociedade mundial é a antiga serpente Satanás. Vejam bem, irmãos, eles querem ser felizes e ter realizações aqui neste mundo. Pessoas que se dizem seguidoras de Jesus Cristo, que são evangélicos, são cristãos, eles querem ser felizes aqui onde jaz, no mundo onde jaz e dorme com o maligno, com Satanás. Eles não querem esperar o céu, eles querem logo aqui e agora a realização das suas bênçãos, dos seus sonhos em sua vida. Por isso que quando vem um sofrimento e aflição, querem logo desistir. E até mesmo perguntam a Deus: eu estou sendo fiel, por que todas essas coisas acontecem comigo? Quando eu não estava te servindo, Jesus Cristo, eu tinha tudo, mas agora que
passei a te servir, tudo está dando errado materialmente falando. Essas pessoas esquecem, irmãos, que Jesus ensinou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Observe que Jesus Cristo não diz tereis aflições e depois tudo passa. E só vai ser felicidade, tudo de bom, uma beleza. Não, irmãos. Ele diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que quer dizer? Que você, estando firme com Jesus Cristo, pode até sofrer. Sempre vai haver aflições. O diabo não vai deixar você em paz enquanto estiver aqui neste mundo, controlado por ele. Certo? Enquanto estiver nesse mundo, não vai parar de ter aflições. Mas Jesus Cristo disse: mas comigo vocês vencerão essas aflições. Agora, se você não tiver aflição, se tudo estiver dando certo com você, e você disser que é discípulo de Jesus Cristo, alguma coisa está errada com você. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não vai ter paz nem descanso aqui nesse mundo. Porque ele é controlado por Satanás. Como é que você está dentro do território de Satanás, na casa de Satanás, e não vai sofrer ataque dele? Vai estar tudo em paz, assim, bonzinho com ele. Está errado. Por que isso, irmãos? Porque, irmãos, o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, o versículo 19, ele diz: nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo que está aí fora dorme com o maligno. Esse mundo, irmãos, que João está falando, que dorme com Satanás, tem comunhão com Satanás, não é as árvores, não é as pedras, não é os mares, o céu, a terra. É claro que não. João está falando da humanidade, da sociedade controlada por Satanás, as religiões, as denominações, está entendendo? Tudo aquilo que leva você para fora dos ensinamentos de Jesus Cristo é controlado por Satanás. Apenas quando você está seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, você está fora deste domínio e sofre por causa disso. E todo o resto está servindo a Satanás por livre e espontânea vontade. Por isso, todo aquele que quiser obedecer a Jesus Cristo terá que passar por aflição. Porque os homens, a humanidade, as sociedades, cultura dos povos em geral, no mundo inteiro, não irão deixar ele fazer isso. Ser seguidor fiel de Jesus Cristo. Irmãos, se tudo estiver dando certo para você aqui nesse mundo, materialmente falando, é bom você olhar para dentro de você mesmo e se cuidar, viu? Porque tem alguma coisa errada. Quem serve a Jesus Cristo verdadeiramente não pode estar de bem com esse mundo, como grandes pregadores e líderes de denominações que tem mais de 1 milhão no banco. Como é que pode? Na casa de Satanás, em vez de distribuir, em vez de estar matando a fome dos outros, em vez de viver por fé, está com um carro, todo ano tem um carro novo. Esses grandes pregadores e líderes de grandes denominações têm carros novos, mansões luxuosas, no território de Satanás, se dando bem. E dizer que é verdadeiro, é grandes pregadores, mas são lobos devoradores. Estão curtindo o mundo, ao mesmo tempo ensinando que estão com Jesus Cristo. Observem bem. Satanás vai lhe atacar. Se você decidir ficar como Jesus Cristo ensinou, Satanás não vai lhe deixar em paz. Isso é um fato. Se ele está lhe deixando em paz, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa de errado entre você e Jesus Cristo. Você não está conforme as coisas deveriam ser. Porque o mundo é controlado por Satanás. Sociedade, cultura, povos, estou falando. Não estou falando de pedra nem de árvore, não. Estou falando das pessoas. Lá fora não segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Se você seguir, você vai ter que entrar em confronto. O próprio Jesus Cristo disse: não fiquem tristes, porque os homens vos odeiam, meus discípulos. Dizendo aos discípulos dele. Porque muito antes eles odiaram a mim. Por isso que eles odeiam vocês. Porque vocês me seguem. Resumindo, irmãos, se for fiel a Jesus Cristo, tem que estar sendo perseguido, maltratado, humilhado e ridicularizado. Porque vão ter que falar a verdade, certo? Esses discípulos fiéis vão ter que falar a verdade. É obrigado a dizer a verdade e os homens não suportam a verdade. Se você está sendo privilegiado e bem aceito por todos, então escute o que Jesus Cristo diz. Ai de vós, que viveis agora em fartura, porque certamente vocês irão passar fome. E se passar fome aí, irmãos, ai de vós, que agora estão rindo, porque certamente vão chorar. Ai de vós, quando todos disserem coisas boas de vocês, elogiando vocês.
fazerem paz com vocês para misturar e ter paz entre religiões, credo, maneira de vida, porque foi exatamente assim que eles disseram e elogiaram os falsos profetas que ensinaram errado o povo. Está vendo, irmão? Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 25 e 26. Entenderam agora, irmão, que é impossível seguir e obedecer a Jesus Cristo fielmente e ao mesmo tempo ter a aprovação das pessoas da sociedade e viver em paz nesse mundo, sem aflição, sem perseguição, sem que ninguém fale contra você? Não pode não, irmãos, porque a sociedade serve a si mesmo e não a Deus. Por isso Jesus Cristo disse que é necessário que você tenha aflição. Se não for assim, alguma coisa está errada. Bem, saí muito do tema, né? O tema de hoje, irmãos, que é ainda a história de José no Egito. Nós vimos José na casa de Potifar e Deus com ele. E no finalzinho vimos José já na prisão do Egito e Deus também com ele. Agora José era o chefe da administração carcerária do Egito. Que coisa, né, irmãos? Coloque o homem humilde, discípulo fiel de Jesus Cristo, onde for que ele se destaca. Por quê? Porque ele é bonzinho? Claro que não. É porque ele escolheu estar com Deus, independente de onde esteja. E o Espírito Santo dentro dele lhe dá forças para resistir e permanecer fiel. E Deus o honra também, estando com ele e abençoando onde quer que ele esteja. E Moisés continua também o relato desse homem consagrado a Deus chamado José. Moisés diz assim: depois que José assumiu o controle da administração da prisão de Faraó, chegaram na prisão 2 ilustres presos que estavam diretamente ligados ao rei do Egito, a Faraó. Um era o copeiro Mó, que antes de ser preso levava a bebida real diretamente ao rei do Egito, chamado de Faraó. Somente o copeiro Mó, o copeiro-chefe, tinha autorização para servir o vinho a Faraó. E o outro preso ilustre que chegou era o padeiro Mó. Esse nome que quer dizer chefe de todos que produziam pão e comida no palácio de Faraó, mas somente ele fazia o pão que o rei Faraó comia. E esses dois ofenderam o rei de alguma maneira tão grande que ele se indignou contra eles e ordenou a Potifar, capitão da guarda, que prendesse os dois na prisão do cárcere. Justamente a mesma prisão que Potifar tinha prendido José. Me parece que essa prisão, o sistema carcerário do Egito, era mais ilustre do que as outras. Tinha presos de grande importância, por isso Potifar tinha mandado José para lá. E por isso que Faraó prende seus servos reais, né? Os servos que estavam no palácio, ele prende ali, nesta prisão. Imaginem agora, irmãos, Potifar chegar para José, cara a cara na prisão, e entregar os dois prisioneiros ilustres, porque quem estava à frente da administração era José agora. O mesmo José que Potifar condenou. E ainda diz a José: olha, esses prisioneiros não são como os outros qualquer. Por isso, eu peço que você, José, pessoalmente cuide deles, pois sei do seu potencial e a qualquer momento o rei pode mandar chamá-lo de volta para o palácio. Se tu cuidar bem deles, ele dirá coisas boas sobre tua administração aqui na prisão a Faraó. E assim José esteve ali diretamente com aqueles ilustres presos de Faraó. E uma certa noite, todos dois tiveram um sonho que perturbou a vida deles. Tanto o copeiro como o padeiro do rei Faraó sonharam na mesma noite. Quando foi pela manhã, os dois estavam perturbados com aquilo que eles sonharam durante a madrugada. E José chega para eles, né, para trazer a comida na manhã, e observa o rosto deles de perturbação. E José pergunta: por que o rosto de vocês estão tão triste hoje, mais do que o normal? Como se alguma coisa tivesse acontecido? E eles responderam: tivemos um sonho, como se alguma coisa tivemos um sonho cada um muito perturbador e tão complicado que não conseguimos entender de forma nenhuma, muito confuso mesmo este sonho. Então José aproveita e apresenta logo o seu Deus a eles dois, dizendo assim: todo mundo sabe que de Deus são as interpretações dos sonhos e não dos homens. Então me contem um sonho, porque eu sirvo ao Deus verdadeiro. Então o copeiro, quando ouviu isso, acreditou logo em José e foi
o primeiro a contar o sonho. Já o padeiro ficou desconfiado e não estava disposto a contar o sonho. Mas o copeiro começou logo dizendo: olha, José, meu sonho foi assim. Estava eu olhando em um monte, e tinha um monte de pés de uvas, de onde se faz o vinho para o rei beber. Só que nos pés de uvas tinham 3 sarmentos ou podridão que contaminava a plantação de pés de uvas e fazia com que as uvas não brotassem. Mas mesmo assim, a uva brotava e a sua flor saía e os seus cachos amadureciam. Amassava-se as uvas e o copo real de Faraó estava na minha mão cheio de vinho e eu pegava aquelas uvas e espremia num copo de Faraó, lhe dando o vinho para beber. Quando o copeiro termina de falar, irmãos, deste sonho, José diz logo a ele: esta é a interpretação do teu sonho, feito por Deus e não por mim. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai dar ordem para te tirar daqui da prisão e você retornará para servi-lo no palácio real, exatamente como era antes. Mas eu, José, vou te pedir uma coisa. Quando você estiver lá e todas essas coisas acontecerem, lembra-te de mim aqui na prisão e tenhas compaixão e fale a Faraó de mim, pois estou aqui inocentemente, disse José. E sabe por que eu te peço isso, copeiro real? Porque eu fui roubado da minha terra dos hebreus. Não fiz nada errado lá. E tampouco não fiz nada errado para que merecesse essa prisão. Só fiz o que era correto. Por isso estou te pedindo isso, que você fale a Faraó por mim, quando esses 3 dias passarem e você chegar lá diante de Faraó. E aconteceu o que eu estou te dizendo. Irmãos, é incrível como José é humilde diante de Deus e diante dos homens também. Porque, em primeiro lugar, José diz que essa interpretação do sonho que ele vai falar é de Deus e não dele. Ele faz questão de dizer ao copeiro que não era ele, não. Era Deus que iria dizer a ele a interpretação. A glória tinha que ir para Deus e não para ele, que simplesmente estava sendo usado como um canal para dar o resultado da interpretação. Exatamente como Jesus Cristo disse: o que é de César e o que é de Deus é de Deus. Outro fato incrível de José é que ele não solta grito de agressões contra seus irmãos lá de Canaã, não desculhamba a mulher de Potifar, nem ninguém, nem quem vendeu ele, nem por estar ali na prisão. E que mesmo sabendo que ele era inocente, colocou ali. Vejam, irmãos, que a única coisa que José diz é que é inocente de tudo aquilo. E não fez nada de errado para merecer aquilo ali. Ele não acusa ninguém, não esbraveja contra ninguém. E isso, irmãos, é fato para ser observado. Para qualquer um de nós saber o porquê de Deus estar sempre com esse homem, chamado José. Quando o outro prisioneiro ilustre, o padeiro, viu a interpretação do sonho do copeiro para José, agora ele se levanta e acredita em José. Viu que o resultado era bom, viu que tudo estava dando certo para o copeiro. Ele vai logo afoito para contar o seu sonho para José também. E o padeiro diz a José assim: o meu sonho foi assim. Tinha 3 cestos de pães brancos sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todas as comidas deliciosas de Faraó que eu fazia, as minhas obras-primas na culinária. Mas as aves do céu comiam essas comidas. Quando ele termina de contar o sonho, José diz a ele, rapidamente. José também não mede palavras. José diz a ele rapidamente essa interpretação do sonho feita por Deus. Dentro de 3 dias, Faraó cortará a tua cabeça e pendurará o teu corpo no madeiro, e as aves dos céus comerão o teu corpo. Poxa, irmãos, para quem estava animado para receber a mesma notícia, igual a do copeiro, ouvir a verdade dessa na cara, só um homem de coragem mesmo para fazer isso. Porque se por acaso José tivesse errado e o padeiro fosse para perto de Faraó de novo, com certeza o padeiro mandaria matá-lo na prisão, por causa de algo tão forte que ele falou. Mas o homem, quando tem certeza do que é Deus quem está dizendo e faz o que ele falou,
exatamente como ele pede, ele pode ficar descansado, porque a palavra se cumprirá. Já o homem que não está de acordo com aquilo que Deus falou, esse não serve para ser servo do Senhor. Bem, depois de 3 dias da interpretação desses sonhos, chega justamente o dia do aniversário de Faraó, os anos natalícios de Faraó, né? Natal, né? A gente só vê Natal comemorado de homens inimigos de Deus. A gente não vê o Natal dos discípulos, dos homens de Deus, a gente não vê comemoração de aniversário. O Natal de Jesus Cristo foi criado por homens que não serviam a Deus. Se fossem verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, não tinha criado 25 de dezembro o Natal de Jesus Cristo, não. Criou porque eram inimigos de Deus. Querem levar o povo ao erro, à mentira, ao fracasso. Chegou o aniversário de Faraó, o Natal de Faraó. Vejam só, irmãos. Quero deixar uma pequena reflexão aqui para meus irmãos, né, nossos amigos. Isso é um particular dos meus pensamentos. Já que Moisés toca nesse assunto de aniversário, de Natal, né? Porque aniversário é o Natal. Quer dizer, o Natal de todo mundo é o dia do seu aniversário. O meu, por exemplo, 14 de abril é o meu Natal. Mas isso é verdade mesmo, porque eu nasci mesmo no dia 14 de abril. Isto é verdade, é o meu Natal. Agora, dizer que dia 25 de dezembro é o Natal de Jesus Cristo é uma mentira que vem do diabo. E quem vai atrás da mentira torna-se igual à mentira. É preciso dizer que é mentira e que Jesus Cristo disse que nenhuma mentira vem da verdade. Observamos, irmãos, que na Bíblia só existe comemoração de aniversário, de Natal, por pessoas más e ímpias contra Deus. Nenhum dos servos de Deus, nenhum dos discípulos verdadeiros tem festas e comemorações de aniversário registrados na Bíblia. Por quê? Não é interessante isso. Não quero dizer que não se tem a data de nascimento deles, não. Eles tiveram, irmãos. Eu penso que isso quer dizer. Quer dizer o quê? É que aniversário de nascimento, comemoração de aniversário, é algo sem necessidade. Algo que não contribui em nada para o crescimento espiritual, a não ser para o ego da pessoa que está completando o ano. Ser elogiado, receber presente, ser bajulado, lhe dando parabéns, não sei o quê. Que quando na verdade nem eu e nem você merecem nada disso. Jesus Cristo disse que quando a gente fosse dados parabéns a gente por alguma coisa, nós considerássemos isso como trapos de imundície, porque não merecemos. Você pode gostar de mim ou não gostar, mas a verdade vai ter que ouvir. Nós não merecemos nenhum parabéns. Quem vai atrás de fazer as coisas para receber os parabéns é porque não é discípulo de Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Você e eu não merecemos nada. É isso que precisa entrar na mente daqueles que dizem que são discípulos de Jesus Cristo e recebem essas coisas. São vãs glória, coisa passageira que não serve de nada. Aniversário de casamento não serve para nada, irmão. Agora, a gente observa que Satanás gosta muito disso. Por quê? Porque na Bíblia não há registro de verdadeiros homens de Deus comemorando aniversário. Eles sabem que não precisa disso. Agora, do outro lado, a gente tem comemoração para tudo quanto é lado. Herodes, Faraó, certo? E muitos outros inimigos do povo de Deus dentro da Bíblia comemoraram. E a Bíblia mostra os anos natalícios dele, o Natal deles, o aniversário dele. Então é muito importante você saber disso. Não pense que você merece parabéns nenhum, não. Agora, por que está sendo tão rude? Eu não estou sendo rude, eu estou sendo sincero e verdadeiro. Se o homem se importar com isso, ele vai ser humilde o suficiente para saber que nunca vai estar no ensinamento de Jesus Cristo. Ele vai tentar fazer o máximo, e essa humildade Jesus Cristo vai considerar no coração dele. Mas merecer alguma coisa, ele não merece nada. Certo? Nem por isso deve desanimar, nem ficar triste. Você só fica triste se alguém deu parabéns, se você comemorar aniversário. Você só fica alegre com isso, então você está perdido. A minha alegria é isso. Certo? De saber que não mereço é nada. Essa é a minha alegria, esse é o meu triunfo. Saber que não mereço nada. Porque no dia que eu pensar que mereço alguma coisa, eu estou perdido e acabado. Claro que quando vem dar os parabéns, meu irmão, pelo seu aniversário. Claro que por questão de educação, nós damos obrigado, irmão, obrigado. Mas não pense que isso entra no coração, não, porque eu sei que não mereço. Agora é uma questão minha e sua.
entre nos ensinamentos de Jesus Cristo, dê mais evasão ao Espírito Santo para ver se isso não vai acontecer com você. Então, irmãos, aniversário, data de nascimento. O nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no dia 25 de dezembro, nos deixa preocupados demais com essa grande mentira proliferada no mundo inteiro, irmãos. Um nascimento, um dia que não é uma mentira e se comemora como se fosse. Para muitos é verdade até. Apenas quando a gente diz a ele que não, que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, não, é que ele vinha acreditar, provado. Mas ele acreditava do fundo de coração que 25 de dezembro era o nascimento de Jesus Cristo. Então, eles foram levados na mentira e acreditaram na mentira. Pois é, o sistema da religião católica romana, não conformado com isso, né, com a tirada do dia 25 de dezembro, que era uma comemoração lá em Roma do Deus Sol invicto dos antigos romanos pagãos, que depois se converteram ao cristianismo, mas não se converteram de verdade. Então aquele dia 25 de dezembro, que era comemorado em todo o Império Romano, dando presentes, por incrível que pareça, dava presentes nesse dia, né? É uma confraternização no Império ali. Eram os idólatras comemorando ao Deus Sol invicto, dia 25 de dezembro. Quando o Império Romano se tornou cristão, foi tudo abolido. Porque acaba com esse negócio de Deus falso, né? Só que ficaram com saudade do dia 25 de dezembro. Foi o que eles fizeram. Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 25 de dezembro o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E pronto, nós continuamos comemorando o 25 de dezembro. E continuaram até os dias de hoje. Quem comemora o 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo, irmãos, na verdade está comemorando o idólatra Deus pagão falso, Deus Sol invicto de Roma. Certo? Esta é a grande verdade por trás de toda essa cortina de mentira e devassidão pagã. Pois é. Então, irmãos, por que o Deus verdadeiro da Bíblia não quer saber de dia de comemoração, irmão, de aniversário? Por quê? Ele quer que você obedeça ao que ele ensinou. É tudo que você tem que fazer, irmãos. É obedecer os ensinos de Jesus Cristo. Você não tem que procurar data de comemoração, não. Você tem que se afastar dessas coisas. Paulo disse para se afastar. Paulo disse, vocês seguem festas, dias, anos, comemorações? Parem com isso. Tudo é coisas de homem. As únicas comemorações que Jesus Cristo deixou foi a seguinte, irmãos. A Santa Ceia. Lembrai-vos de mim, né? Comemorando a Santa Ceia. O batismo nas águas, quando muita gente se converte. E o partir dos pães e as orações, irmãos. Acabou-se, não tem mais que fazer festa nenhuma de coisa não. Dia de não sei o quê, dia de não sei o quê. Não. Você não segue essas coisas porque é tudo mundano. As únicas comemorações para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo que está na Bíblia é a Santa Ceia, a comunhão, o partir do pão, os dias que se reúnem para adorar a Deus e o batismo nas águas. São as comemorações. Acabou, você não tem mais que comemorar outra coisa não. Qualquer outra coisa que você comemorar é mundano, não está nos evangelhos, não é da igreja. Comemore se você quiser. Aí o problema é seu. Então, irmãos, depois de exatos 3 dias, Faraó faz um grande banquete para comemorar o seu aniversário, né? E Faraó dá ordens a Potifar para mandar chamar da prisão o copeiro Mó e o padeiro Mó, aproveitando seu aniversário para dar a sentença final a eles, sobre eles dois. O copeiro Mó, ele inocenta para servir de novo a ele como antes, né? O vinho diante de Faraó. Já o padeiro Mó, que fazia o pão, ele condena e manda enforcar no madeiro. Tudo exatamente como Deus interpretou, utilizando José para falar para eles. E Moisés termina esse capítulo com algo que é normal acontecer com os homens, irmãos. O copeiro não se lembra de José depois que está no bem bom lá no palácio. É sempre assim. Quando está no ruim é seu amigo, mas quando chega no bom torna-se injusto e esquecido. Esquece-se de onde veio. Graças a Deus que o Deus de José e o nosso Deus não é assim, irmãos. Ele estará conosco todos os dias,
em todos os lugares, em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículos 1 até o 23. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém.